Ele era um magnata poderoso, assombrado pela dor da perda e pela responsabilidade de sua filha sensível. Ela, uma jovem babá gentil, atormentada por um segredo e uma culpa profunda. Enquanto ela traz luz à vida de sua filha, uma atração sutil surge entre eles, e o coração dele amolece. Mas a culpa dela se torna insuportável quando a paixão dele se revela. Em lágrimas, ela o confronta. Eu tenho algo a confessar, Mateus. Eu sou a culpada. A confissão a atinge como um raio, mas ele a perdoa. E então ele a pede em casamento, revelando que para ele o amor dela e o perdão são tudo. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Aurora Mendes ajustou o carrinho de limpeza no corredor do 23º andar do hotel Copacabana Palace Premium, um dos mais luxuosos da cadeia hoteleira Santorini. Suas mãos calejadas organizavam os produtos com precisão matemática. Cada frasco no lugar certo, cada pano dobrado da mesma forma. Aos 35 anos, ela conhecia aquela rotina como conhecia as rugas de cansaço em seu próprio rosto. O celular vibrou, no bolso do uniforme azul marinho. Uma mensagem da avó. Aurora, o remédio da pressão acabou e o Bruno precisa de material escolar. Aurora suspirou, calculando mentalmente o orçamento apertado. O salário de faxineira mal cobria as despesas da família que sustentava sozinha. Desde os 18 anos, quando seus pais morreram em um acidente de carro. Ela empurrou o carrinho até a suíte presidencial, admirando discretamente os detalhes dourados da porta. Ali dentro, uma noite custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Aurora bateu suavemente e, não obtendo resposta, usou a chave mestra. O quarto estava impecável. Os hóspedes haviam feito check-out pela manhã. Enquanto trocava as toalhas do banheiro de mármore, Aurora permitiu-se alguns segundos para imaginar como seria morar em um lugar assim. Não por ganância, mas por curiosidade. Como seria acordar sem se preocupar se haveria dinheiro para o gás? Como seria comprar remédios, sem contar moedas? Balançou a cabeça, afastando os devaneios. Realidade era realidade. Ela tinha orgulho de seu trabalho. Mesmo que alguns hóspedes a tratassem como mobília, Aurora sabia ser invisível quando necessário. Mas nunca perdeu a dignidade. Cuidava daquele hotel como se fosse sua própria casa. A 2 quilômetros, dali, no 40º andar do edifício Santorini Tower, Nicolas Almeida Montenegro terminava uma videoconferência com investidores japoneses. Aos 38 anos, ele comandava um império que incluía 23 hotéis de luxo, 3 cassinos e uma cadeia de restaurantes espalhados por toda a América Latina. Nicolas desligou o notebook e massageou as têmporas. Mais uma reunião sobre expansão, mais números para analisar, mais decisões que afetariam milhares de funcionários. O sucesso tinha um preço que ele pagava em solidão e desconfiança. Quantas mulheres já haviam se aproximado interessadas apenas em sua conta bancária? Quantos amigos eram realmente amigos quando o assunto era dinheiro? A secretária intercalou uma ligação. Senhor Montenegro, sua mãe ligou, lembrando do jantar beneficente hoje à noite, e a doutora Patrícia Silveira confirmou presença. Nicolas fechou os olhos. Patrícia Silveira, cirurgiã plástica da elite, carioca, filha de um desembargador, o tipo de mulher que sua família considerava adequada para ele. Bonita, culta, da mesma classe social e completamente previsível. Cancele minha agenda da tarde. Vou fazer uma inspeção surpresa no Copacabana. Era sua forma de escapar das armadilhas sociais que sua posição impunha. Nos hotéis, ele era apenas um homem observando seu negócio funcionar. Ali,
Longe dos sorrisos interesseiros, ele conseguia pensar. Nicholas chegou ao hotel usando roupas casuais, jeans escuros e camisa social sem gravata. Queria observar o funcionamento natural, sem alarde. Caminhou pelos corredores, notando cada detalhe, a limpeza impecável, o atendimento cordial dos funcionários, a manutenção perfeita. No 23º andar, parou. Uma mulher empurrava um carrinho de limpeza cantarolando baixinho uma música que ele não reconhecia. Aurora estava tão concentrada organizando toalhas que não percebeu sua aproximação. Nicholas observou como ela dobrava cada peça com cuidado, como se fossem tecidos preciosos. Com licença, ele disse suavemente. Aurora se virou, assustada. Por um segundo, seus olhos se encontraram. Ela viu um homem bonito, de aparência jovem, com olhos escuros que pareciam carregar algum peso. Ele viu uma mulher simples, mas com um rosto sereno e olhos sinceros que não demonstravam a habitual subserviência que encontrava. Desculpe, senhor, algum problema com a limpeza? Aurora perguntou, verificando rapidamente se havia esquecido algo. Não, pelo contrário, só queria parabenizar pelo excelente trabalho. Nicholas notou como ela se surpreendeu com o elogio. Você trabalha aqui há muito tempo? 17 anos, senhor. Comecei como auxiliar e... Aurora parou, percebendo que talvez estivesse falando demais com um hóspede. Naquele momento, o gerente do andar apareceu no corredor e empalideceu ao reconhecer Nicholas. Senhor Montenegro, que honra! Se soubéssemos de sua visita... Aurora sentiu o sangue gelar. Montenegro, o dono de tudo aquilo. O homem mais poderoso que ela conhecia estava ali, conversando com ela como se fosse uma pessoa normal. Suas bochechas coraram de vergonha e surpresa. Nicholas percebeu a mudança na expressão dela e sentiu algo estranho no peito. Depois de tantos anos sendo tratado apenas pelo que representava, encontrar alguém que o viu primeiro como pessoa despertou sua curiosidade de forma inesperada. Continuem com o excelente trabalho, disse, dirigindo o olhar mais uma vez para Aurora antes de se afastar com o gerente. Aurora ficou parada no corredor, o coração disparado, não pela proximidade do poder, mas pela forma gentil como ele a tratara antes de saber quem ele era, e principalmente pela forma como a olhara, como se ela fosse visível. Nos 3 dias seguintes, Nicholas não conseguiu tirar a Aurora de seus pensamentos. Durante reuniões importantes, pegava-se lembrando da forma natural como ela cantarolava, enquanto trabalhava, da surpresa genuína em seus olhos quando ele a elogiou. Era desconcertante como uma funcionária comum havia causado mais impacto nele do que anos de relacionamentos elaborados. Aurora, por sua vez, sentia-se perturbada. Cada vez que passava pelo 23º andar, lembrava-se daqueles olhos escuros e da voz gentil. Repreendia-se mentalmente. Como podia estar pensando no patrão? Era ridículo, inapropriado. Ele provavelmente nem se lembrava dela. Na quinta-feira, Nicholas voltou ao hotel. Desta vez, não era uma inspeção oficial. Ele simplesmente precisava estar ali, embora não admitisse o verdadeiro motivo nem para si mesmo. Encontrou Aurora no hall de serviços, organizando produtos de limpeza. Boa tarde, disse ele, aproximando-se. Aurora se virou rapidamente, derrubando um frasco de detergente que se espatifou no chão. Senhor Montenegro, desculpe, eu... Ajoelhou-se para recolher os cacos, nervosa. Cuidado! Nicholas se abaixou também, impedindo que ela cortasse a mão em um caco maior. O toque foi breve, mas elétrico. Você está bem? Sim, senhor, desculpe a bagunça. Aurora evitava olhá-lo diretamente, constrangida. Qual é o seu nome? Perguntou Nicholas, ajudando-a a se levantar. Aurora, senhor. Aurora Mendes. Aurora, repetiu ele, gostando do som.
Nome bonito! Ela corou intensamente. Obrigada, Sr. Montenegro. Nicholas, pode me chamar de Nicholas. Aurora o encarou surpresa. Não seria apropriado, senhor. Havia algo na formalidade dela que ao mesmo tempo o frustrava e o intrigava. Nicholas estava acostumado a pessoas que se derretiam diante dele, que faziam qualquer coisa para agradar. Aurora mantinha uma respeitosa distância, mas sem subserviência. Era dignidade, percebeu ele. Você tem família? Perguntou Nicholas, genuinamente curioso. Tenho. Cuido da minha avó e de 2 irmãos mais novos. Aurora hesitou. O senhor, Nicholas, não deveria estar conversando comigo. As pessoas podem achar estranho. Que pessoas? Os outros funcionários? Os gerentes? Não é comum o dono conversar com... Ela gesticulou para si mesma, com alguém como eu. Nicholas sentiu uma pontada de irritação. Não com ela, mas com um sistema que a fazia sentir-se menor. E se eu quiser conversar? Por que quereria? A pergunta saiu antes que Aurora pudesse se conter. Ela arregalou os olhos. Desculpe, não quis ser indelicada. A sinceridade da pergunta o desarmou. Por quê? De fato. Porque você é real, disse. Ele, surpreendendo-se com a própria honestidade. Aurora não soube como responder. Um silêncio desconfortável se formou entre eles, interrompido pela chegada de Carla, a supervisora de limpeza. Aurora, precisamos terminar o 25º, andar antes das 5. Carla parou ao ver Nicholas. Senhor Montenegro, que honra! Estava apenas parabenizando Aurora pelo excelente trabalho, disse Nicholas, notando como Aurora se encolheu ligeiramente diante da supervisora. Depois que ele se afastou, Carla se virou para Aurora com um sorriso malicioso. Cuidado, menina. Homens como ele não conversam com mulheres como nós por acaso. E quando conversam, deixou a frase no ar, insinuando. As palavras de Carla ecoaram na mente de Aurora durante todo o fim de semana. Claro que a supervisora estava certa. Um homem da posição de Nicholas Montenegro não perderia tempo com uma faxineira sem segundas intenções. A realização a deixou ao mesmo tempo aliviada e inexplicavelmente triste. Na segunda-feira, Aurora chegou ao trabalho determinada a manter distância profissional caso encontrasse o patrão novamente. Não encontrou. Nicholas havia viajado para São Paulo em reuniões de negócios, mas ela não sabia disso. Interpretou sua ausência como confirmação das palavras de Carla. Nicholas, em São Paulo, se pegou verificando o relógio constantemente, ansioso para voltar ao Rio. Durante uma apresentação sobre a aquisição de um novo hotel, sua mente vagou para olhos sinceros e um sorriso tímido. Percebeu que estava com saudades, uma sensação que não experimentava há anos. Quarta-feira à noite, Nicholas voltou ao hotel. Eram quase 10 horas, mas ele sabia que a equipe de limpeza noturna ainda estaria trabalhando. Encontrou Aurora, no 18º andar, trocando roupa de cama em uma suíte, trabalhando até tarde, comentou ele, encostado no batente da porta. Aurora se virou, visivelmente tensa. Boa noite, Sr. Montenegro. A formalidade havia voltado, mais rígida que antes. Nicholas percebeu a mudança. Aconteceu alguma coisa? Não, senhor. Tudo normal. Aurora continuou trabalhando sem olhá-lo. Aurora, a voz dele ficou mais séria. Você está me evitando. Ela parou suspirando. Senhor Montenegro, eu preciso do meu emprego. Tenho uma família para sustentar. Não posso me dar ao luxo de interpretações erradas. Que interpretações? Aurora finalmente o encarou. As pessoas falam, dizem que homens na sua posição não perdem tempo com mulheres como eu sem querer algo em troca. A acusação implícita o atingiu como um soco. E você acredita nisso? Eu não posso me dar ao luxo de não acreditar, respondeu ela, voltando-se para as almofadas. Nicholas sentiu raiva. Dele mesmo.
das circunstâncias, de um mundo que tornava impossível uma simples conversa entre duas pessoas. Aproximou-se dela, fazendo-a parar de trabalhar. E se eu dissesse que você está errada, que eu apenas gosto da sua companhia? Aurora o encarou, e por um momento ele viu vulnerabilidade em seus olhos. Então eu diria que o senhor está se iludindo. Somos de mundos diferentes, senhor Montenegro, e eu sei qual é o meu lugar. Antes que Nicholas pudesse responder, o celular de Aurora tocou. Ela atendeu rapidamente, e sua expressão mudou para puro pânico. O quê? Quando? Eu vou agora mesmo, desligou com mãos trêmulas. O que aconteceu? Perguntou Nicholas, preocupado. Minha avó passou mal. Está no hospital. Aurora recolheu suas coisas desesperadamente. Preciso ir. Eu te levo. Não, senhor. Obrigada, mas não. Aurora, são quase 11 da noite. Como você vai chegar ao hospital? De ônibus, metrô, eu me viro. Nicholas viu o desespero dela e tomou uma decisão. Não vou aceitar não. Como resposta, vamos. Aurora quis protestar, mas a preocupação com a avó superou tudo. No elevador, descendo para a garagem, ela percebeu a enormidade do que estava acontecendo. Estava prestes a entrar no carro do homem mais poderoso que conhecia, por causa de uma emergência familiar que exporia toda sua realidade humilde. Era exatamente o tipo de situação que ela sempre tentara evitar. O Mercedes-Benz preto cortou a madrugada carioca em silêncio. Aurora estava rígida no banco do passageiro, observando as ruas conhecidas de Copacabana passarem pela janela. Nicholas dirigia concentrado, respeitando seu silêncio carregado de ansiedade. Qual hospital? Perguntou ele suavemente. Municipal da Tijuca. Aurora hesitou. Fica longe, senhor Montenegro. O senhor não precisa... Nicholas, ele a corrigiu pela segunda vez. E já disse que não vou aceitar não. A diferença de mundos se tornou gritante quando chegaram ao hospital público. Nicholas estacionou ao lado de carros populares amassados e motocicletas antigas. O prédio tinha paredes descascadas e uma fila de pessoas esperando atendimento mesmo àquela hora. Aurora saltou rapidamente do carro. Muito obrigada pela carona. Pode ir embora. Eu me viro a partir daqui. Vou com você, disse Nicholas, trancando o carro. Não, a resposta saiu mais brusca do que ela pretendia. Por favor, Nicholas, isso aqui não é lugar para você. As pessoas vão ficar olhando, fazendo perguntas. Nicholas a estudou por um momento. Viu vergonha em seus olhos, não da avó doente, mas da realidade crua que ele estava prestes a testemunhar. Você tem vergonha de mim ou de sua família? A pergunta a deixou sem palavras. Aurora percebeu que era um pouco das duas coisas, e isso a envergonhou ainda mais. Eu espero aqui no carro então, mas não vou embora até saber que está tudo bem. Aurora assentiu, grata pela compreensão dele, e correu para dentro do hospital. Nicholas ficou observando o movimento pela janela entreaberta. Casais jovens com bebês no colo, idosos apoiados em bengalas, trabalhadores ainda uniformizados, vindos direto do serviço. Era um Brasil que ele conhecia apenas por estatísticas e relatórios financeiros. 40 minutos. Depois Aurora saiu do prédio visivelmente aliviada. Encontrou Nicholas encostado no capô do carro, conversando com um segurança do hospital sobre futebol. Como ela está? Perguntou ele imediatamente. Melhor. Foi a pressão alta, mas já está controlada. Ela vai ficar internada por precaução até amanhã. Aurora parecia exausta. Obrigada por esperar. Posso pegar um ônibus agora. Aurora, são 2 da manhã. Eu te levo para casa. Durante o trajeto até a Tijuca, Aurora ia dando direções com voz cada vez mais baixa. As ruas foram ficando mais estreitas, os prédios mais antigos. Nicholas percebia sua crescente tensão. Ali na esquina, murmurou ela quando chegaram a uma rua mal iluminada.
Nicholas parou diante de um prédio de 3 andares, com tinta descascada e uma entrada modesta. Aurora permaneceu no banco, claramente relutante em sair. "Obrigada por tudo", disse ela, evitando olhá-lo. "Aurora." Nicholas desligou o motor. "Posso fazer uma pergunta?" Ela assentiu sem convicção. "Por que você se diminui tanto? Desde que nos conhecemos, você age como se fosse menos importante que qualquer outra pessoa." A pergunta pegou Aurora desprevenida. Ela ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nas próprias mãos. "Porque eu aprendi que é o meu lugar", disse finalmente. "Meus pais morreram quando eu tinha 18 anos. Deixaram dívidas, uma avó doente e 2 meninos pequenos para criar. Eu parei de estudar, comecei a trabalhar como faxineira. Durante 17 anos, ouvi pessoas falando de mim como se eu fosse invisível. Cuidado com o que fala perto da faxineira. Ela é só a moça da limpeza. Gente como ela não entende essas coisas." Aurora fez uma pausa. "Depois de um tempo, você começa a acreditar." Nicholas sentiu algo se partir dentro do peito. "E você nunca quis algo diferente?" Aurora deu um sorriso triste. "Querer e poder são coisas diferentes. Eu tinha 17 anos quando meu pai me levou para conhecer o hotel onde ele trabalhava como porteiro. Era o primeiro Santorini ainda. Pequeno. Ele disse que um dia eu poderia estudar turismo, trabalhar na recepção, crescer na empresa." Sua voz ficou mais baixa. 3 meses depois, ele e minha mãe morreram em um acidente na Via Dutra. Eles voltavam de onde? De Aparecida do Norte. Tinham ido prometer que eu conseguiria uma bolsa de estudos. Aurora riu amargamente. "Irônico, não é? Morreram tentando conseguir um futuro melhor para mim." Nicholas ficou em silêncio, processando a informação. Ele se lembrava vagamente de um acidente envolvendo um funcionário da empresa anos atrás. Seu pai ainda era vivo e cuidava pessoalmente dessas questões. "Aurora, qual era o nome completo do seu pai?" "Antônio Mendes." "Por quê?" O estômago de Nicholas despencou. Ele se lembrava perfeitamente agora. Antônio Mendes, porteiro exemplar, morto junto com a esposa, em um acidente de carro quando voltavam de uma viagem. Sua filha mais velha havia assumido as responsabilidades da família. Nicolás era muito jovem na época, mas lembrava-se de seu pai comentando sobre a situação trágica da família Mendes. O que Aurora não sabia, o que ninguém além dele e alguns executivos antigos sabiam, era que o acidente havia sido investigado. O carro que colidiu com o dos pais de Aurora pertencia a um motorista embriagado, sobrinho de um importante investidor da empresa. O caso foi abafado, o motorista recebeu uma punição mínima e a família Mendes recebeu apenas o seguro obrigatório da empresa. Seu pai havia tomado a decisão de não complicar as coisas. "Negócios são negócios", disse na época. Nicholas, aos 22 anos, havia concordado silenciosamente. Agora, aos 38, percebeu que aquela decisão havia custado o futuro da mulher sentada ao seu lado. "O que foi?" perguntou Aurora, notando sua expressão sombria. "Nada", mentiu Nicholas. "É tarde. Você deveria descansar." Aurora saiu do carro, mas antes de fechar a porta, se inclinou. "Nicholas, obrigada por esta noite, por me ver como pessoa, não como funcionária. Não acontece muito." Depois que ela sumiu no prédio, Nicholas permaneceu parado na rua escura, carregando o peso de um segredo que poderia destruir qualquer chance de algo real entre eles. Pela primeira vez em anos, havia encontrado alguém genuíno, alguém que o fazia querer ser uma pessoa melhor. E ele era, indiretamente, responsável pela tragédia que definira a vida inteira dela. Uma semana se passou desde a noite no hospital. Nicholas cancelou 3 viagens de negócios, inventando desculpas para permanecer no Rio. Visitava o hotel diariamente, sempre encontrando pretextos para cruzar com Aurora.
Ela, por sua vez, havia baixado a guarda após a vulnerabilidade compartilhada no carro. Conversavam em corredores vazios, ele perguntava sobre a avó, ela se informava discretamente sobre seus negócios. Uma estranha amizade começava a florescer, apesar do abismo social entre eles. Na quinta-feira de manhã, a Aurora chegou ao trabalho e encontrou Carla, a supervisora, estranhamente solicita. Aurora, querida, preciso que você cubra o evento de hoje à noite no salão principal. A Fernanda ficou doente. Aurora franziu a testa. Que evento? Jantar beneficente da elite carioca. Vai ter uns 200 convidados importantes. Você vai coordenar a limpeza durante o evento, retirar pratos, limpar mesas, essas coisas. Paga hora extra. Aurora aceitou sem pensar muito. Precisava do dinheiro extra para os remédios da avó. Às 19 horas, o salão do hotel estava transformado. Lustres de cristal, mesas decoradas com orquídeas brancas, um pequeno palco com piano. A Aurora vestia o uniforme de gala, vestido preto simples, avental branco pequeno, cabelos presos em coque impecável. Nicolas chegou acompanhado de sua mãe, Helena Montenegro, uma mulher elegante de 60 anos, e de Patrícia Silveira, a cirurgiã plástica que sua família insistia em empurrar para ele. Patrícia usava um vestido vermelho caríssimo e sorria possessivamente para todos que os observavam. Filho, a Patrícia está lindíssima hoje, não acha? Sussurrou Helena enquanto cumprimentavam outros convidados. Nicolas murmurou algo educado, mas seus olhos vasculhavam o salão. Quando viu Aurora recolhendo taças vazias de uma mesa no fundo, sentiu o coração acelerar. Ela estava diferente no uniforme de gala, ainda discreta, mas havia algo quase aristocrático em sua postura natural. Aurora também o havia visto. Tentava se manter invisível, como sempre fazia durante eventos sociais, mas sentia os olhos dele sobre si. Forçou-se a não olhar em sua direção. A noite prosseguiu sem incidentes, até que o setor financeiro do evento foi surpreendido por um problema técnico. O sistema de doações online havia travado bem no momento do leilão principal. Uma viagem para Paris, doada pelo próprio Nicolas. Precisamos de alguém que entenda de computadores, murmurou o organizador do evento para Nicolas. Se não conseguirmos resolver isso em 20 minutos, vamos perder as doações da noite. Foi quando Aurora, passando perto com uma bandeja, ouviu a conversa. Com licença, disse ela baixinho, aproximando-se hesitante. O organizador a ignorou completamente, mas Nicolas a viu. Aurora? Eu entendo um pouco de informática. Fiz um curso técnico antes. Ela hesitou. Antes dos meus pais morrerem. Posso dar uma olhada? O organizador riu condescendente. Obrigado, mas isso é um sistema profissional complexo. Deixe ela tentar, disse Nicolas firmemente. Aurora se aproximou do laptop instalado em uma mesa lateral. Em 5 minutos, havia identificado o problema. Um conflito simples de plugins que ela resolveu com alguns cliques precisos. O sistema voltou a funcionar perfeitamente. Como você? Perguntou o organizador boquiaberto. Trabalhei 2 anos como secretária em uma empresa de informática, explicou Aurora corando. Antes de precisar mudar de trabalho. Nicolas a observava fascinado. Mais uma camada de Aurora. Se revelava, mais uma prova de que as circunstâncias, não a capacidade, haviam definido seu destino. A partir desse momento, a noite tomou um rumo perigoso. Nicolas começou a encontrar desculpas para se aproximar de Aurora. Pedia informações sobre o funcionamento do hotel. Fazia comentários sobre os convidados que a faziam rir discretamente. Patrícia Silveira notou a distração do acompanhante. Nicolas, querido, você está muito distraído hoje.
Mas o ponto de virada real aconteceu quando Débora Figueiredo, socialite, conhecida por sua língua venenosa e esposa de um deputado federal, havia bebido demais e decidiu humilhar a ajuda como forma de entretenimento. "Você aí, garçonete", chamou Débora alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Aurora se aproximou educadamente. "Pois não, senhora, esse champanhe está quente. Traga outro, mas desta vez prove na minha frente para ter certeza de que está gelado." Aurora piscou, confusa. "Senhora, eu sou da limpeza, não do serviço." "De bar? Ah, que diferença faz? Vocês são todas iguais mesmo." Débora riu alto, olhando para as amigas. "Gente dessa classe não tem qualificação para nada mesmo." Um silêncio constrangedor se formou ao redor. Aurora sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve a compostura. "Vou chamar alguém do bar para a senhora", disse com dignidade. "Não, eu quero que você vá buscar. Afinal, para que mais você serve?" Foi quando Nicholas apareceu ao lado de Aurora, com uma expressão que gelou o sangue de todos os presentes. "Débora", disse ele com voz perigosamente calma, "acho que você bebeu demais." "Nicholas, querido, estava apenas brincando com a moça." "Aqui." "Aurora", disse Nicholas, ignorando Débora completamente e se voltando para ela. "Você poderia me acompanhar um momento? Preciso discutir alguns detalhes sobre o evento." Aurora hesitou, percebendo que todos os olhavam. Aceitou o braço que ele ofereceu e juntos saíram do salão principal em direção à varanda privativa. "Você não precisava fazer isso", disse Aurora assim que ficaram sozinhos. "Precisava sim." Nicholas estava visivelmente irritado. "Ninguém tem o direito de tratá-la assim." "Nicholas, pessoas como a senhora Débora sempre existiram na minha vida. Eu sei lidar." "Mas eu não sei." A voz dele saiu mais alta que pretendia. "Eu não consigo ficar parado vendo alguém humilhar você." Aurora o encarou, surpresa com a intensidade em sua voz. Na luz suave da varanda, com o som da festa ao fundo, algo mudou entre eles. A tensão que vinham evitando por semanas finalmente se materializou. "Por quê?" perguntou ela suavemente. "Por que se importa tanto?" Nicholas deu um passo à frente. "Você sabe por quê." Aurora sabia. Via nos olhos dele o mesmo que sentia crescendo dentro de si. Algo impossível, imprudente e inevitável. "Não podemos", sussurrou ela, mas não se afastou quando ele ergueu a mão para tocar seu rosto. "Eu sei", respondeu ele, mas seus dedos já traçavam a linha de sua bochecha. O beijo aconteceu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Suave no início, depois mais intenso quando Aurora correspondeu, esquecendo por alguns segundos quem eram e onde estavam. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e assustados com a própria audácia. "Meu Deus", murmurou Aurora. "O que estamos fazendo?" Antes que Nicholas pudesse responder, o som de saltos altos no mármore os alertou. Patrícia Silveira apareceu na porta da varanda, parando bruscamente ao ver a cena. Por alguns segundos, que pareceram eternos, ninguém se moveu. Patrícia assimilava o que acabara de ver. Nicholas Montenegro, o solteiro mais cobiçado do Rio de Janeiro, aos beijos com uma funcionária do hotel. "Interessante", disse Patrícia finalmente com um sorriso gelado. "Muito interessante mesmo." Ela se virou e voltou para a festa, deixando Nicholas e Aurora paralisados na varanda, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Patrícia Silveira não perdeu tempo. Na manhã seguinte ao jantar beneficente, ela já havia plantado sementes venenosas nos ouvidos certos. Um telefonema para Márcia Andrade, colunista social do jornal O Globo. Outro para Cláudia Ramos, apresentadora do programa de fofocas mais assistido da TV Carioca. "Querida, você não vai acreditar no que vi ontem", sussurrou Patrícia ao telefone com Márcia.
Nicolas Montenegro, aos beijos com uma faxineira, do próprio hotel. Uma cena lamentável. Nicolas acordou com 17 chamadas perdidas de sua secretária. Quando retornou, a voz de Sônia estava alterada. Senhor Montenegro, precisamos conversar urgentemente. A imprensa já está ligando. E sua mãe? Bem, ela não está nada contente. Aurora chegou ao trabalho sem saber da tempestade que se aproximava. Carla, a supervisora, a interceptou antes mesmo que ela pudesse pegar o uniforme. Aurora, preciso falar com você. O tom era sério, quase hostil. Você foi vista ontem à noite em uma situação comprometedora com o patrão. O sangue de Aurora gelou. Eu não sei do que está falando. Não minta para mim, menina. Já chegou até a gerência. O diretor do hotel quer vê-la às 2 horas. Carla se aproximou, baixando a voz. Escuta, Aurora, eu gosto de você. Mas homens como Nicolas Montenegro não se relacionam com mulheres. Como nós, eles brincam, se divertem e depois nos descartam. Você tem uma família para sustentar. Não faça besteira. Às 2 horas, Aurora se encontrava no escritório de Fernando Cardoso, diretor-geral do hotel. Um homem de 50 anos, impecavelmente vestido, que a olhava como se ela fosse um problema a ser resolvido. Senhorita Mendes, vamos direto ao ponto. Chegaram ao meu conhecimento rumores sobre um envolvimento inadequado seu com o proprietário da empresa. Senhor, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, Fernando a interrompeu. Sei que mulheres na sua posição podem se confundir quando recebem atenção de homens poderosos. É natural. Mas preciso deixar claro que qualquer tentativa de se aproveitar dessa situação será tratada com o máximo rigor. Aurora sentiu a humilhação queimar seu peito. Eu jamais faria isso. Claro que não. Por isso vou facilitar as coisas para você. Fernando abriu uma gaveta e retirou um envelope. Aqui está uma proposta de transferência para nosso hotel em Búzios. Mesmo salário, apartamento funcional incluso. Você sai do Rio, longe de tentações e mantém seu emprego. E se eu recusar? O sorriso de Fernando foi gelado. Bem, sempre podemos revisar seu desempenho nos últimos meses. Tenho certeza de que encontraremos motivos para uma demissão por justa causa. Enquanto isso, Nicolas enfrentava uma batalha similar no 40º andar do prédio Santorini Tower. Helena Montenegro havia chegado acompanhada de Antônio Figueiredo, advogado da família e marido da socialite, que havia humilhado Aurora na noite anterior. Filho, preciso saber se é verdade o que estão falando, disse Helena, visivelmente abalada. Mãe, não há nada para se preocupar. Nada. Antônio Figueiredo se levantou da poltrona. Nicolas, minha esposa viu vocês aos beijos. A imprensa já está especulando. Isso pode afetar gravemente a reputação da empresa. A empresa é minha, respondeu Nicolas friamente. Mas os investidores não são, replicou o advogado. Você tem uma imagem a zelar, um patrimônio de bilhões para proteger. Se isso vazar para a imprensa... Helena se aproximou do filho. Nicolas, eu entendo que você possa ter se sentido atraído pela moça. Ela é bonitinha, simples, mas você precisa pensar no que isso representa. Nosso nome, nossa história. Que história, mãe? Há de explorar pessoas como a família dela? A pergunta saiu antes que Nicolas pudesse se conter. Helena piscou, confusa. Do que você está falando? Nicolas percebeu que havia dito demais. O segredo sobre o acidente dos pais de Aurora pesava em sua consciência, mas não podia revelá-lo sem destruir completamente qualquer chance com ela. Esqueça, não vou discutir minha vida pessoal com vocês. Então você admite que há algo? Pressionou Antônio. Antes que Nicolas pudesse responder, a secretária Sônia bateu na porta. Senhor Montenegro, chegou isto para o senhor. Ela entregou.
Um envelope lacrado. Nicholas o abriu e encontrou uma única foto. Ele e Aurora se beijando na varanda, em alta definição. No verso, uma mensagem datilografada. O jornal sai amanhã, a não ser que você tome as decisões certas. Aguardo seu contato, PS. Patrícia, murmurou Nicholas, reconhecendo a inicial. Helena viu a foto por cima do ombro do filho e empalideceu. Meu Deus, Nicholas, isso não pode se tornar público. Por quê? Nicholas estava perdendo a paciência. Por que vocês não conseguem aceitar que eu possa me interessar por uma mulher real, que trabalha honestamente? Porque ela é uma oportunista, explodiu Helena. Essas mulheres sempre são. Ela viu uma chance de subir na vida e se aproveitou de você. A senhora não conhece Aurora. Eu conheço o tipo. Helena estava visivelmente alterada. Nicholas, pelo amor de Deus, seja racional. Você acha que uma faxineira se interessaria por você se não soubesse quem você é? Se você fosse um homem comum? A pergunta atingiu Nicholas como uma bofetada. Era exatamente a insegurança que carregava há anos. Nunca saber se era amado por si mesmo ou pelo que representava. Mesmo sabendo que Aurora era diferente, a dúvida plantada por sua mãe encontrou terreno fértil em seus medos mais profundos. Antônio Figueiredo aproveitou o momento de vulnerabilidade. Nicholas, seja prático. Você pode ter qualquer mulher do Brasil. Patrícia Silveira é linda, culta, da sua classe social. Por que se complicar com alguém que só vai trazer problemas? E se eu não quiser Patrícia? Então escolha outra, disse Helena. Mas alguém apropriada, alguém que não envergonhe nossa família. Nicholas olhou novamente para a foto. Aurora parecia tão vulnerável, tão verdadeira naquele momento. Mas as palavras de sua mãe ecoavam. Você acha que ela se interessaria por você se não soubesse quem você é? Eu preciso resolver isso, disse ele finalmente. Como? Nicholas suspirou, sentindo o peso das circunstâncias, do jeito que tem que ser resolvido. Naquela tarde, Aurora recebeu uma ligação inesperada. Era Nicholas. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você. Eles se encontraram no mesmo local onde haviam conversado após a noite no hospital, o estacionamento do hotel, às 9 da noite. Mas desta vez, o clima era completamente diferente. Aurora chegou primeiro, ansiosa. Quando Nicholas apareceu, ela notou imediatamente a tensão em seu rosto. Aurora, precisamos conversar sobre ontem à noite. Eu sei, ela disse rapidamente. Foi um erro. Não deveria ter acontecido. Nicholas a estudou. Você realmente acredita nisso? Aurora hesitou. A verdade era que não conseguira parar de pensar no beijo, na sensação de estar nos braços dele. Mas a conversa com Carla e a reunião com o diretor haviam deixado tudo muito claro. Nicholas, eu tenho uma família para sustentar, um emprego para manter. O que aconteceu ontem foi bonito, mas não pode se repetir. E se eu dissesse que não me importo com as consequências? Aurora o encarou, vendo a sinceridade em seus olhos, mas também o conflito. Mas você se importa. Você tem um império para administrar, uma família, responsabilidades. Eu sou apenas uma complicação na sua vida. Você não é uma complicação. Não, Aurora riu amargamente. Então por que parece tão atormentado? Por que demorou o dia inteiro para me ligar? Nicholas não soube responder, porque ela estava certa. Ele havia passado o dia inteiro pesando prós e contras, ouvindo argumentos sobre reputação e conveniência social. O silêncio dele foi resposta suficiente para Aurora. É isso, disse ela suavemente. Eu entendo, Nicholas. Realmente entendo. Você é um bom homem, mas somos de mundos diferentes. Talvez seja melhor eu aceitar a transferência para Búzios. Transferência? Nicholas franziu a testa. Que transferência?
Aurora percebeu que havia dito demais. Não importa. O que importa é que sabemos que isso não pode dar certo. Mas Nicholas já estava conectando os pontos. Alguém está pressionando você para sair do Rio. Nicholas. Quem foi? O Fernando? Minha mãe? A Aurora não respondeu, mas sua expressão confirmou as suspeitas dele. Isso não vai ficar assim, disse Nicholas, com a mandíbula tensa. Por favor, não faça nada, implorou Aurora. Só vai piorar as coisas para nós dois. Nicholas a observou por um longo momento. Aurora estava desistindo de lutar, aceitando passivamente que as circunstâncias decidissem por eles. E talvez ela estivesse certa. Talvez fosse realmente melhor assim. Tudo bem, disse ele finalmente. Se é isso que você quer. Aurora assentiu, mas Nicholas viu lágrimas se formando em seus olhos. Não é o que eu quero, sussurrou ela, mas é o que precisa acontecer. Quando Aurora saiu do estacionamento naquela noite, ambos sabiam que algo precioso havia sido perdido. O que não sabiam era que Patrícia Silveira havia contratado um detetive particular para segui-los, e que cada palavra da conversa havia sido gravada. A chantagem estava apenas começando. Na manhã de segunda-feira, Nicholas acordou com o telefone tocando insistentemente. Era Sônia, sua secretária, com a voz embargada de pânico. Senhor Montenegro, o senhor precisa ver o jornal. E a internet é terrível. A manchete do Extra gritava em letras garrafais. Magnata dos hotéis se envolve com faxineira. Amor ou golpe do baú. A foto ocupava metade da primeira página. Ele e Aurora se beijando na varanda, mas editada para parecer ainda mais íntima e comprometedora. Nicholas leu o artigo com o estômago embrulhado. Patrícia havia dado uma entrevista venenosa, pintando Aurora como uma oportunista calculista que havia seduzido o inocente milionário. Pior ainda, havia detalhes da vida pessoal de Aurora que só poderiam ter vindo de investigação. A morte dos pais, a situação financeira da família, até mesmo informações sobre os irmãos menores. Aurora Mendes, de 35 anos, trabalha há 17 anos como faxineira nos hotéis Montenegro. Fontes próximas revelam que ela teria se aproximado deliberadamente do patrão, usando sua história de vida como anzol para despertar a piedade do magnata. Ela sempre foi muito esperta, revela uma colega que preferiu não se identificar. Sabia exatamente como usar suas tragédias pessoais para conseguir o que queria. O telefone de Nicholas não parava de tocar. Investidores preocupados, membros do conselho, jornalistas pedindo declarações. Sua mãe chegou ao escritório antes das 9 horas, carregando 3 jornais diferentes. Está vendo no que isso deu? Helena jogou os periódicos sobre a mesa. A empresa já perdeu 2% de valor na bolsa desde que a notícia saiu. Enquanto isso, no pequeno apartamento da Tijuca, a Aurora estava vivendo seu pior pesadelo. Jornalistas acampados na porta, vizinhos fofocando, fotógrafos tentando capturar imagens dela chegando ou saindo. Seu irmão Bruno, de 16 anos, chegou da escola com o rosto inchado de tanto apanhar. Eles disseram que você é uma prostituta, disse ele chorando, que está se vendendo para um ricaço. Tive que brigar com 5 caras. Aurora abraçou o irmão, sentindo o coração se despedaçar. Carla, de 12 anos, havia se trancado no quarto e se recusava a ir à escola. Vó Aurora está passando. Mal de novo, disse Bruno. Acho que é a pressão. Ela não para de chorar e repetir que a culpa é dela por não ter conseguido te dar uma vida melhor. Aurora correu para o quarto da avó e a encontrou deitada, respirando com dificuldade. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Minha neta, que vergonha, murmurava a idosa. Todo mundo na rua está falando.
Dizem que você virou amante, de ricaço, que abandonou sua família. Vovó, não é nada disso. Eu posso explicar. Você se apaixonou por ele, não foi? A pergunta da avó veio baixinho, mas certeira. Aurora não conseguiu mentir. Assentiu, as lágrimas correndo livremente. Ai, minha filha, amor não escolhe classe social, mas a sociedade escolhe, e ela é cruel com mulheres como nós. No hotel, a situação de Aurora era insustentável. Fernando Cardoso a chamou no escritório antes mesmo que ela pudesse começar a trabalhar. Senhorita Mendes, creio que a situação ficou insustentável. A presença da imprensa está atrapalhando o funcionamento do hotel. Os hóspedes estão se queixando. Senhor, eu posso explicar. Não há o que explicar. O escândalo já está formado. Fernando empurrou uma carta de demissão por justa causa sobre a mesa. Conduta inadequada com superior hierárquico. Assine aqui. Mas eu preciso deste emprego. Tenho uma família. Deveria ter pensado nisso antes de se meter com quem não devia. Aurora olhou para o papel, vendo 17 anos de trabalho honesto sendo reduzidos a uma acusação infundada. E se eu não assinar? Então, vamos à justiça e garanto que encontraremos outras irregularidades no seu histórico. Você nunca mais conseguirá emprego em empresa respeitável. Com mãos trêmulas, Aurora assinou a carta. Quando saía do hotel pela última vez, encontrou Nicolas esperando do lado de fora. Ele estava encostado no carro, com expressão sombria. Aurora, precisamos conversar. Não há o que conversar, disse ela, tentando passar por ele. Eu posso resolver isso. Posso comprar o silêncio dos jornalistas, processar quem espalhou mentiras. Aurora se virou para encará-lo e Nicolas se assustou com a dor nos olhos dela. Resolver como, Nicolas? Me transformando oficialmente na sua amante? Me colocando em um apartamento para você visitar quando quiser? Não é isso. Então, o quê? Você vai se casar comigo? A pergunta saiu carregada de amargura. Vai levar a faxineira para conhecer seus amigos, sua família? Vai me apresentar nos jantares beneficentes como sua esposa? Nicolas hesitou. Não porque não quisesse, mas porque sabia que seria impossível. Sua mãe nunca a aceitaria, os investidores questionariam sua sanidade mental. A alta sociedade os crucificaria. O silêncio dele foi mais eloquente que qualquer palavra. É isso, disse Aurora, as lágrimas correndo livremente. Você sabe que não pode. Você quer me amar em segredo, me esconder como se eu fosse uma vergonha. Aurora, não é assim. É exatamente assim. Ela explodiu, toda a dor e humilhação dos últimos dias transbordando. Você me fez acreditar que eu era especial, que valia alguma coisa. Mas no final, sou apenas a faxineira que não serve para estar ao seu lado publicamente. Por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Que você passou 2 dias pesando se eu valia o risco? Que sua família e seus advogados passaram 2 dias calculando quanto eu ia custar para sua reputação? Aurora riu amargamente. Você sabe qual é a diferença entre nós, Nicolas? Eu assumiria você em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, porque quando você ama alguém de verdade, não tem vergonha. A acusação atingiu Nicolas em cheio, porque era verdade. Ele tinha vergonha, não dela, mas do que as pessoas iam pensar, e isso o fazia se odiar. Aurora, eu perdi meu emprego por sua causa, continuou ela, a voz embargada. Minha família está sendo humilhada. Minha avó está doente de vergonha. Meus irmãos apanharam na escola. E sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo. Porque aqueles momentos com você foram os únicos da minha vida em que me senti especial. Importante, amada. Ela se aproximou dele, tocando seu rosto uma última vez. Mas você não consegue dizer o mesmo, pode? Nicolas fechou os olhos, sentindo o toque dela como uma despedida.
Adeus, Nicholas. Seja feliz com alguém do seu mundo. Aurora se afastou, caminhando pela rua enquanto fotógrafos a seguiam. Nicholas ficou parado, vendo a mulher que amava desaparecer. Entre as pessoas, sabendo que a havia perdido para sempre. Naquela noite, uma nova notícia explodiu nos jornais. Patrícia Silveira havia vazado a gravação da conversa entre Nicholas e Aurora no estacionamento, editada maliciosamente para fazer parecer que ele estava oferecendo dinheiro em troca de favores sexuais. Em gravação exclusiva obtida pela reportagem, o magnata Nicholas Montenegro pode ser ouvido oferecendo resolver a situação da faxineira Aurora Mendes. Especialistas em relacionamentos abusivos classificam o comportamento como predatório. Quando Nicholas ouviu a gravação distorcida no noticiário, soube que não havia volta. Aurora nunca mais acreditaria nele. O mundo nunca mais os deixaria em paz. Às 3 da manhã, ele recebeu uma ligação de sua mãe. Nicholas, a Aurora Mendes sumiu. Ela e a família deixaram o apartamento na madrugada. Ninguém sabe para onde foram. Nicholas desligou o telefone e, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pela mulher que perdeu, pela covardia que demonstrou, pelo amor que deixou escapar, por não ter coragem de lutar contra o mundo. Aurora havia desaparecido, levando consigo a única chance real de felicidade que ele já tivera. E ele sabia que a culpa era inteiramente sua. 2 meses haviam se passado desde o desaparecimento de Aurora. Nicholas havia contratado os melhores detetives do país, mas ela e a família pareciam ter evaporado. Nenhum rastro, nenhuma pista. A culpa o consumia diariamente. A empresa sofria as consequências do escândalo. 3 grandes investidores haviam retirado seu apoio. 2 hotéis enfrentavam boicotes, organizados por grupos feministas que o pintavam como um predador. E Nicholas se tornara persona non grata na alta sociedade carioca. Patrícia Silveira, ironicamente, emergira como heroína da situação, sendo convidada para programas de TV como a mulher corajosa que expôs o comportamento abusivo de um poderoso. Foi Helena Montenegro quem trouxe a primeira pista, aparecendo no escritório de Nicholas com uma expressão sombria. Filho, preciso te contar algo que deveria ter contado há muito tempo. Nicholas levantou os olhos dos papéis que assinava mecanicamente. O que foi, mãe? É sobre a família da Aurora, sobre como os pais dela morreram. O estômago de Nicholas despencou. Mãe, seu pai me fez prometer que nunca contaria. Mas não consigo mais carregar esse peso. Helena se sentou, parecendo ter envelhecido anos em poucos meses. O acidente não foi acidental, Nicholas. O motorista que bateu no carro dos pais da Aurora estava bêbado. Era Rodrigo Figueiredo, sobrinho do advogado Antônio. Eu sei, disse Nicholas baixinho. Helena arregalou os olhos. Você sabe? Descobri há algumas semanas. Por isso estava tão conflituoso, mãe. A Aurora não sabe que nossa família foi responsável por abafar o caso. Meu Deus, murmurou Helena. E você não contou para ela? Como eu poderia? Ela já me odeia. Se soubesse que também sou responsável pela morte dos pais... Helena ficou em silêncio por alguns momentos. Nicholas, existe algo mais. Algo que pode mudar tudo. O quê? Sua secretária Sônia me procurou ontem. Ela descobriu algo sobre Patrícia Silveira. Enquanto isso, a 200 quilômetros do Rio, numa pequena cidade do interior fluminense, chamada Petrópolis, Aurora trabalhava como garçonete em um restaurante simples. Ela havia escolhido aquele lugar exatamente por ser um local onde ninguém leria jornais do Rio ou se interessaria por escândalos da alta sociedade. A família se adaptara como pôde. A avó melhorara um pouco com o ar puro da serra. Bruno conseguira matrícula numa escola técnica e Carla fizera novos amigos.
Mas Aurora carregava no peito uma dor constante, uma saudade que não conseguia curar. À noite, quando todos dormiam, ela se permitia chorar e lembrar dos momentos com Nicholas. O beijo na varanda, as conversas nos corredores do hotel, a gentileza sincera nos olhos dele. Tentava se convencer de que havia sido tudo mentira, mas seu coração sabia que não. Foi numa dessas noites melancólicas que Carla, sua irmã de 12 anos, se sentou ao lado dela na pequena varanda do apartamento alugado. Aurora, você ainda ama ele, né? Aurora olhou para a irmã, surpresa com a perspicácia. Por que pergunta isso? Porque você chora toda noite. E porque sempre que passa alguma coisa na TV, sobre empresários ou hotéis, você muda de canal rapidinho. Aurora suspirou. Não importa o que eu sinto, Carla. Algumas coisas não são possíveis. Mas se ele te amasse de verdade, ele não teria vindo atrás de você? A pergunta inocente da irmã tocou no ponto mais doloroso. Se Nicholas realmente a amasse, não teria deixado que ela simplesmente desaparecesse. Não teria aceitado passivamente que ela saísse de sua vida. No Rio, Nicholas finalmente obtinha as respostas que buscava. Sônia havia sido discreta, mas eficiente. Durante semanas, investigara Patrícia Silveira e descobrira uma rede de mentiras e manipulações. Senhor Montenegro, disse Sônia, entrando no escritório com uma pasta grossa. A doutora Patrícia não é quem parece ser. Explique. Ela está falida. A clínica dela foi à bancarrota há 6 meses, mas ela conseguiu esconder isso da imprensa. Ela devia dinheiro para todo mundo. Fornecedores, funcionários, até agiotas. Nicholas franziu a testa. E o que isso tem a ver com Aurora? Tudo, senhor. Eu consegui acesso aos e-mails dela. Sônia abriu a pasta, revelando impressões de conversas. Ela estava sendo chantageada por credores. Eles ameaçaram expor sua situação financeira se ela não arranjasse uma forma de conseguir dinheiro rápido. Nicholas leu os e-mails, sua raiva crescendo a cada linha. Patrícia viu você se interessando pela Aurora e decidiu que era a oportunidade perfeita, continuou Sônia. Se conseguisse separar vocês e se casar com você, resolveria todos os problemas financeiros. Mas por que destruir a reputação da Aurora desse jeito? Porque ela sabia que apenas separá-los não seria suficiente. Você poderia ir atrás dela. Então ela decidiu tornar isso impossível, criando um escândalo tão grande que a Aurora nunca mais quisesse te ver. Nicholas se levantou da cadeira, caminhando até a janela. E funcionou. Senhor, tem mais. Eu consegui a gravação original da conversa entre você e a Aurora no estacionamento, não a versão editada que foi parar nos jornais. Sônia conectou um pendrive no computador e reproduziu o áudio. Nicholas ouviu sua própria voz, clara e emocionada, declarando seu amor por Aurora. Ouviu a voz dela, quebrando de dor ao se despedir. Nenhuma palavra sobre dinheiro, nenhuma insinuação sórdida. Patrícia editou digitalmente a gravação, explicou Sônia. Cortou frases e reorganizou para criar uma narrativa completamente diferente. A raiva de Nicholas atingiu um nível perigoso. Onde ela está agora? Em casa, senhor, mas o quê? Ela não está sozinha. Antônio Figueiredo está com ela e, pelo que consegui descobrir, eles estão planejando algo para esta noite. Nicholas verificou o relógio. 7 horas da noite. Que tipo de coisa? Não tenho certeza, mas interceptei uma ligação dela marcando uma coletiva de imprensa para as 9 horas. Ela disse que tinha revelações bombásticas sobre o verdadeiro caráter de Nicholas Montenegro. Nicholas sentiu o sangue ferver. Patrícia não se contentara em destruir sua chance de felicidade com Aurora. Agora queria destruí-lo completamente. Sônia
Preciso de 3 coisas urgentemente. Primeiro, quero todos os originais das gravações e e-mails de Patrícia. Segundo, quero os melhores advogados criminalistas do Rio no meu escritório em 1 hora. E terceiro, senhor. Nicholas se virou para ela com determinação que não sentia há meses. Quero que encontre a Aurora. Use todos os recursos necessários, contrate toda a ajuda que precisar. Eu não me importo com o custo. Senhor, posso perguntar por quê? Porque vou limpar o nome dela publicamente, vou expor toda essa farsa. E se ela ainda quiser me dar uma chance após tudo que passou por minha causa. Nicholas pausou, engolindo o nó na garganta. Preciso pelo menos tentar. Enquanto Nicholas se preparava para a batalha que definiria não apenas sua reputação, mas seu futuro ao lado da mulher que amava, Aurora estava no pequeno apartamento em Petrópolis, sem saber que em poucas horas sua vida mudaria novamente. Ela acabara de colocar os irmãos para dormir quando seu celular tocou com um número desconhecido. Alô? Aurora Mendes? Quem quer saber? Meu nome é Sônia. Eu trabalho para Nicholas Montenegro. Preciso muito falar com a senhora. É sobre a verdade por trás de tudo que aconteceu. Aurora sentiu o coração disparar. Não tenho nada para falar sobre isso. Senhora, eu sei que a machucaram muito, mas tem coisas que a senhora precisa saber. Sobre Patrícia Silveira, sobre as mentiras que espalharam, sobre o que realmente aconteceu. Por que eu deveria acreditar em você? Porque em 2 horas a verdade vai ser revelada publicamente, com ou sem a senhora. Mas Nicholas acredita que a senhora merece saber a verdade primeiro. Aurora ficou em silêncio, sua mente acelerada. Parte dela queria desligar e nunca mais ouvir o nome de Nicholas Montenegro. Mas outra parte, a que ainda o amava desesperadamente, precisava saber. Onde? Aurora chegou ao Rio às 8h40 da noite, com o coração batendo descompassado. Sônia a havia levado diretamente para o saguão principal do Hotel Copacabana Palace Premium, o mesmo lugar onde tudo havia começado meses atrás. Mas agora, o ambiente estava completamente transformado. Dezenas de jornalistas, câmeras de TV, fotógrafos e curiosos se aglomeravam no salão de eventos. Um palco havia sido montado com microfones e um telão. Aurora reconheceu rostos conhecidos da imprensa carioca, todos aguardando ansiosamente por mais um capítulo do escândalo que havia dominado as manchetes. "O que está acontecendo?" perguntou Aurora a Sônia, nervosa. Patrícia Silveira marcou uma coletiva para destruir de vez a reputação do Sr. Montenegro, mas ele chegou primeiro. Aurora viu Nicholas no palco, impecavelmente vestido de terno escuro, mas com uma expressão que ela nunca havia visto antes: determinação absoluta, misturada com vulnerabilidade. Ao lado dele estavam 2 advogados e um técnico em informática. "Senhoras e senhores da imprensa", começou Nicholas, sua voz ecoando pelo salão. "Vocês foram convocados aqui hoje para ouvir mais acusações contra mim. Mas antes que isso aconteça, quero compartilhar algumas verdades que vocês têm o direito de saber." No fundo do salão, Patrícia Silveira e Antônio Figueiredo observavam com crescente nervosismo. Há 2 meses, uma mulher honesta e trabalhadora teve sua vida destruída por uma campanha de difamação orquestrada. Aurora Mendes foi pintada como oportunista, interesseira, chantagista. Cada palavra foi uma mentira calculada. Nicholas fez um sinal para o técnico, que acionou o sistema de som. A gravação original da conversa no estacionamento ecoou pelo salão. Clara, não editada, mostrando 2 pessoas se despedindo com amor e dor genuínos. "Esta é a gravação real da nossa conversa. Comparem com a versão que foi divulgada nos jornais." O contraste era chocante. Murmúrios se espalharam pelo salão enquanto jornalistas checavam suas próprias gravações.
Mas a manipulação não para aí, continuou Nicholas. O telão se iluminou com e-mails e documentos financeiros. Patrícia Silveira está falida há 6 meses. Sua clínica fechou. Ela deve milhões a credores e agiotas. Ela viu em mim uma tábua de salvação financeira. Patrícia se levantou da cadeira, o rosto pálido. Isso é difamação. Você não pode. Posso provar cada palavra, interrompeu Nicholas. Tenho aqui os comprovantes de suas dívidas, as ameaças que recebeu de credores e, principalmente, ele fez uma pausa dramática. As conversas onde ela planeja deliberadamente destruir Aurora para me forçar a me casar com ela. As câmeras se voltaram para Patrícia, que tentava sair discretamente do salão. Repórteres a cercaram imediatamente, bombardeando-a com perguntas. Mas há algo ainda mais grave, continuou Nicholas, sua voz ficando mais intensa. 17 anos atrás, os pais de Aurora morreram em um acidente de carro. O responsável foi Rodrigo Figueiredo, sobrinho do advogado Antônio Figueiredo, que está presente nesta sala. Antônio Figueiredo empalideceu visivelmente. Rodrigo estava embriagado, mas o caso foi abafado. A família Montenegro, sob a liderança do meu pai, decidiu proteger um investidor importante em detrimento da justiça. Aurora cresceu na pobreza, sustentando a família, porque nossa empresa negou a ela e seus irmãos a compensação que mereciam. O salão explodiu em murmúrios chocados. Aurora, no fundo, sentiu as pernas fraquejarem. Sônia a segurou pelo braço. Por 17 anos, carreguei esse segredo sem saber que um dia me apaixonaria pela mulher que nossa covardia condenou à pobreza. Nicholas pausou, procurando Aurora na multidão até encontrar seus olhos. Aurora, se você está me ouvindo, quero que saiba que nossa empresa vai reparar integralmente o erro cometido contra sua família. Mas, principalmente, quero que saiba que nada disso muda o que sinto por você. Aurora sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Tudo fazia sentido agora. A culpa que ela às vezes percebia nos olhos dele, a forma como ele a tratava com tanta reverência, como se estivesse tentando se redimir de algo. Eu cometi erros, continuou Nicholas, sua voz quebrando ligeiramente. O maior deles foi não ter coragem de lutar por nosso amor quando as pessoas tentaram nos separar. Deixei que a pressão social, os preconceitos e meus próprios medos fossem mais fortes que meus sentimentos. Ele se aproximou da beira do palco, falando diretamente para as câmeras, mas Aurora sabia que cada palavra era para ela. Aurora Mendes é a mulher mais digna, honesta e corajosa que eu já conheci. Ela me amou pelo que eu era, não pelo que eu tinha, e eu a amei pela pureza de seu coração, pela força de seu caráter, pela forma como cuidava da família com tanto amor. Aurora começou a caminhar na direção do palco, empurrada por uma força maior que sua própria vontade. Se ela me der uma segunda chance, vou passar o resto da minha vida provando que sou digno do amor dela. Não vou mais me esconder atrás de convenções sociais ou pressões familiares. E se ela não der essa chance? Gritou um jornalista. Nicholas sorriu tristemente. Então vou respeitar sua decisão e carregar para sempre a certeza de que perdi o grande amor da minha vida por pura covardia. Naquele momento, Aurora chegou à frente do palco. O salão inteiro se virou para ela, câmeras e flashes disparando. Mas ela só tinha olhos para Nicholas, que a observava com uma mistura de esperança e terror. "Posso subir aí?" perguntou ela com a voz embargada. Nicholas desceu do palco e ofereceu a mão para ajudá-la a subir. O toque deles, depois de tantos meses, enviou uma corrente elétrica por ambos. No palco, sob os holofotes e diante de centenas de pessoas, Aurora encarou Nicholas cara a cara. "Você mentiu para mim",
disse ela, alto o suficiente para ser ouvida. Por todos. Nicholas baixou a cabeça. Sim, me machucou profundamente. Sim, me fez acreditar que não valia nada. Aurora. E ainda assim, ela interrompeu, colocando as mãos no rosto dele. Eu nunca parei de te amar, nem por um segundo. O salão explodiu em aplausos e gritos, mas eles não ouviram nada. Nicholas a puxou para seus braços, beijando-a com toda a paixão represada de meses de separação. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Me perdoa, sussurrou ele. Já perdoei, respondeu ela. Mas você vai ter que conquistar minha confiança novamente. Vou passar o resto da vida fazendo isso se você me deixar. Aurora sorriu, o primeiro sorriso genuíno em meses. Acho que podemos tentar. Nicholas se ajoelhou no palco, tirando um pequeno estojo do bolso interno do paletó. O salão ficou em silêncio absoluto. Aurora Mendes, você quer se casar comigo? Não com meu dinheiro, não com meu status, mas comigo. Com todos os meus defeitos, medos e imperfeições. Aurora olhou para o anel simples, mas lindíssimo, depois para o homem ajoelhado diante dela. Viu sinceridade absoluta em seus olhos, amor verdadeiro, vulnerabilidade total. Sim, disse ela, e depois gritou para que todos ouvissem. Sim! O salão explodiu em celebração. Flashes dispararam, repórteres gritavam perguntas, convidados aplaudiam de pé. Mas Nicholas e Aurora só se viam. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia íntima na casa de Nicholas, em Barra da Tijuca. Aurora usou um vestido simples, mas elegante, escolhido por ela mesma. Nicholas chorou ao vê-la entrar, caminhando ao lado da avó que finalmente havia melhorado de saúde. Bruno e Carla foram o pajem e a dama de honra. Helena Montenegro, que havia aprendido a amar Aurora como a filha que nunca teve, organizou pessoalmente cada detalhe da festa. Aurora nunca voltou a trabalhar como faxineira, não porque tivesse vergonha da profissão, mas porque Nicholas a convenceu a terminar o curso de turismo que havia abandonado anos atrás. Ela se formou com louvor e passou a trabalhar na área de responsabilidade social da empresa, criando programas de auxílio para funcionários em situação de vulnerabilidade. Patrícia Silveira foi processada por difamação, calúnia e chantagem. Condenada, passou 2 anos na prisão e perdeu definitivamente o direito de exercer medicina. Antônio Figueiredo foi desbarratado da OAB quando se comprovou sua participação no acobertamento do acidente que matou os pais de Aurora. E numa tarde ensolarada de domingo, 1 ano após o casamento, Aurora e Nicholas caminhavam pela praia de Copacabana, ela grávida de 6 meses de uma menina que se chamaria Helena, em homenagem à sogra que se tornara sua segunda mãe. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Nicholas, parando para beijar a testa da esposa. Aurora sorriu, colocando a mão na barriga. De nada, nem mesmo da dor que passamos, porque ela nos ensinou o verdadeiro valor do amor. Eu te amo, Aurora Montenegro. Eu também te amo, para sempre. E ali, na praia, onde milhares de histórias de amor começavam e terminavam todos os dias, a deles continuava, mais forte, mais verdadeira, mais bela a cada dia que passava. Porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, não se envergonha de suas escolhas e, quando é real, sempre encontra um jeito de vencer.